Bem, meus amigos, mais uma vez o Brasil perde a oportunidade de se colocar bem perante o mundo e principalmente perante as principais potências mundiais, quando o assunto é justamente um tema internacional como este da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E aí o Brasil perde uma grande oportunidade de se posicionar, mas também de se colocar de forma positiva perante as nações. E a postura do senhor presidente Jair Messias Bolsonaro vem sendo bastante criticada, não só internamente, mas externamente, principalmente por figurões da política internacional, as grandes potências, países da Europa e Estados Unidos, por conta dessa neutralidade, entre aspas, em que fica o presidente colocando, obviamente, por tabela a nação, o Brasil. Pelo menos foi isso que expressou o presidente, dizendo que o Brasil ficaria neutro nessa crise internacional, nesta guerra. E não é isso que pede hoje o mundo, principalmente diante de uma guerra esdrúxula, estúpida, insana, de um psicopata que, a troco de seus próprios interesses lunáticos, tenta a todo custo tomar o poder de um país que foi democraticamente constituído no passado, se separando da União Soviética, se transformando realmente de novo em um só país, e que agora aparece esse senhor justamente para tomar de volta como se fosse dele. E aí muita gente está criticando o presidente por conta dessa falta de postura, embora que eu acho que os gestos já feitos pelo presidente já demonstram de que lado ele está. Neutro ele não está, na verdade ele está do lado de Putin. Essa aqui é a grande verdade. Porque os gestos feitos por ele demonstram isso. A partir do momento em que ele vai à Rússia, já com a crise anunciada, já com a guerra pré-anunciada, e se reúne com o presidente para se agachar, né? Dizer que é um vassalo, colocar o Brasil numa posição de subserviência, ele já está dizendo tudo. E o interesse maior dele, quando foi lá, exatamente era a preocupação econômica. Primeiro com a questão dos fertilizantes, já que o Brasil compra muito fertilizante da Rússia, que é o maior produtor de fertilizante do mundo. Depois vem o trigo e outros insumos, outras matérias-primas que são compradas em menor escala à Rússia, e que o interesse dele justamente era manter essa relação. Então, para não prejudicar essa relação econômica, ele diz que o Brasil está neutro, mas pede paz e faz toda aquela cena midiática para que as pessoas pensem que, na verdade, ele está tomando um posicionamento. Ora, posicionamento seria se ele viesse a público e dissesse que está contra a guerra, que reprovasse a ação da Rússia. Mas temendo justamente uma represália e uma crise ainda maior econômica, ele toma esse tipo de atitude. Mas neutro ele não está. Como é que uma pessoa que defende a tortura, defende ditadura, não tem compaixão pelo próximo, ri da cara do próximo quando está morrendo, que eu digo os brasileiros, não tem compaixão, essa pessoa está nem aí para a guerra ou para os ucranianos que estão sendo massacrados ou mortos? Não, de forma alguma. Está preocupado com outras questões. E aí o Brasil, na Assembleia Geral da ONU, ontem, votou a favor da aprovação da resolução contra a invasão da Ucrânia, embora que se diga que essa resolução não tem poder de lei, é apenas uma questão mais político-administrativa, de um alerta que a ONU faz à Rússia reprovando, né, justamente essa ação, mas não tem força de impedir ou de baixar alguma sanção que possa fazer com que essa guerra cesse. Então é uma resolução um pouco inócua, sem muito sentido. Aí por isso que o Brasil justamente assina a resolução.
aprova a resolução. Porque isso não vai, no frigir dos ovos, balançar nenhuma relação entre Brasil e Rússia. Então ele se acomoda nisso, deixa transparecer para alguns que o Brasil está tomando um posicionamento quando não está, usa a neutralidade, uma falsa neutralidade, para enganar, quando o mundo pede justamente um posicionamento claro e efetivo, que inclusive, por exemplo, a Suíça, que sempre foi neutra em todas essas questões, pela primeira vez veio a público e se posicionou contra a Rússia. Porque é uma coisa tão estapafúrdia, tão nojenta, tão horrenda, que é inexplicável essa guerra. Não há sentido algum. Que mal fez a Ucrânia à Rússia? Nenhum. Apenas o pensamento de um lunático que quer, porque quer aumentar os seus territórios e, obviamente, aumentar seu poderio econômico também. E aí, todas essas preocupações de segurança, isso fica para depois. Bolsonaro não está preocupado com isso, não. Inclusive, segundo a representação da ONU no Brasil, a resolução não pode ser vista como permissiva a aplicação indiscriminada de sanções e ao envio de armas. Essas iniciativas não conduzem à retomada adequada de um diálogo diplomático construtivo e correm o risco de aumentar ainda mais as tensões, com consequências imprevisíveis para a região e além disso. Inclusive, diz que o caminho para a paz requer um trabalho abrangente sobre as preocupações de segurança. É o que diz, né, a representação do Brasil na ONU. Ou seja, o Brasil está tirando o corpo de banda, não quer tomar uma posição clara e efetiva para não apurrinhar ou não deixar o senhor Putin com raiva. Ou seja, isso é coisa de vocês sabem o que é mesmo. Isso é uma vergonha para o Brasil, que deveria tomar uma posição clara, que é reprovar, sob todos os aspectos, essa invasão. Então, senhor presidente, não me venham com essas enganações, que ninguém é besta não, todo mundo sabe de que lado você está, na verdade. Você está do lado de Putin, assim como a China e outros países. Você só não quer dizer para não ficar ainda mais mal, né, internamente e externamente também. Então prefere dizer que está neutro, quando na verdade não está. Porque todas as suas decisões e ações e movimentações são em relação à aproximação com a Rússia. Essa que é a grande verdade. Doa a quem doer. Portanto, de neutro, infelizmente, o Brasil não está, nem um pouco. O senhor presidente está do lado da Rússia. É uma vergonha para o chefe de uma nação que deve lutar pela paz e não pela guerra. Essa que é a grande verdade. Quer mais informações? Acesse o nosso site, portal40graus.com. A informação mais quente você acompanha sempre aqui. E não se esqueça, você não pode perder!